Olá, mais uma vez aqui com vocês. Nós estamos agora no segundo vídeo e quero que você participe com a gente neste Prolegômenos e Filosofia. Hoje o nosso tema é espiritualidade cristã. Vamos dar prosseguimento ao nossos 3 vídeos que nós estamos buscando aí para que você possa participar com a gente, vivenciar, experimentar, pensar. Vamos lá! Eu sou Cláudio. Eu sou Marcelo. E o nosso primeiro vídeo, então, foi dessa série Espiritualidades, foi sobre o filme Comer, Rezar e Amar. E agora nós vamos falar sobre espiritualidade inaciana, com uma pessoa que é especialista no caso aqui, que é o Cláudio, especialista em escuta, em espiritualidade inaciana, nos jesuítas, uma pessoa que teve uma experiência de vida já com jesuítas de muito tempo, né, Cláudio? Isso mesmo, já foram mais de 30 anos já com os jesuítas e vivenciando esta experiência inaciana. Imagina só, sabe pouco em 30 anos, hein? E o terceiro vídeo nosso, então, vai ser sobre a questão da espiritualidade zen, né, Cláudio? Isso mesmo, aí eu vou aprender com você, que você já tem um pouco mais do que eu. A gente vai, então, dialogando. Então, para esse diálogo aqui, eu fiz aqui uma abordagem aqui para perguntar, questionar. Um script? Um script, muito bem, um script para que a gente possa, então, caminhar com essa espiritualidade inaciana. Então, primeiro, Cláudio, eu gostaria de saber aqui, do que eu fiz aqui, o que são esses exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola. Então, eu queria que você me explicasse o que é um exercício, né? E o que é o espiritual no Inácio Loyola. Porque aí a gente pode começar a dialogar juntos aqui e começar a discutir o que é essa espiritualidade. Olha, exercício é como exercício físico, só que agora a gente vai fazer exercício físico, vamos trocar por físico, vamos trocar por espiritual, quer dizer, a alma, o espírito, a interioridade, só que esse exercício é a musculatura espiritual, a partir da nossa dimensão espiritual a gente vai fazer exercícios. Claro que ele vai ajudar em todo o exercício físico, exercício psicológico, então tem uma caminhada aí. E os exercícios de Santo Inácio lá do século XVI, mas se expandiu até nos dias de hoje, né? Hoje muita gente vivencia esses exercícios espirituais, quer dizer, uma modalidade de interioridade, de capacidade de se encontrar e ao mesmo tempo encontrar aquilo que é minha missão, é meu destino nesse mundo, minha capacidade de organizar nesse mundo. Então por isso exercício, né? E essa capacidade de organização, ela entraria muito em escolhas? Como seriam as escolhas para os exercícios espirituais? Como que se dá isso? Essas escolhas se dão de maneira geral num ambiente pessoal. Então ela precisa de oração pessoal, fazer essas escolhas, precisa fazer essa metodologia dos exercícios que o próprio Inácio propõe, no sentido de que à medida em que eu vou caminhando nesses exercícios, à medida em que eu vou fazendo, que eu vou vivenciando isso, eu, de certa forma... E você pode dar um exemplo assim, de algum exercício espiritual que propõe Inácio Loyola? E como que isso interfere na relação, eu gostei dessa expressão sua, oração pessoal. Como que é a oração pessoal para o jesuíta? Então a oração pessoal é esse encontro consigo mesmo, mas não é um encontro sozinho, é um encontro com o transcendente, com Deus, né? Então essa é relação. Então quando a gente vai para a oração pessoal, esse encontro pessoal com Deus, eu vou me encontrando. E qual exercício que eu poderia fazer para ter esse encontro? Então, dá um exemplo pra gente. Um desses exercícios é primeiro olhar, Inácio propõe em um dos momentos, que é olhar a própria vida e quais foram as coisas que me distanciaram de mim mesmo, distanciaram de Deus. Então, esse exercício de olhar, talvez o que a gente chama, ou talvez não, o que a gente chama na Igreja Cristã Católica dos pecados. Então, à medida em que eu vou olhando cada pecado, olhando esse pecado, cometi um pecado, cometi um erro, e me distanciei desse amor, me distanciei dessa dimensão de Deus, dessa dimensão com o outro, então eu fui pecando. E aí, à medida em que eu fui olhando para mim mesmo, aonde que eu fiz isso? Mas aqui tem uma coisa muito importante, porque não é uma coisa somente com você.
olhar para a dimensão maior de Deus, que é a misericórdia. Então, você não fica olhando só para o seu pecado, você fica olhando na misericórdia de Deus, que me ajuda a superar esse... Então é um dos exercícios. Cláudio, pelo que eu entendi, seria assim uma escolha pessoal, que são escolhas, né, os exercícios espirituais, tem toda uma metodologia, né, da oração pessoal, da escolha, da revisão de vida, e que isso interfere assim, que seria interessante assim, que pelo que eu vi, você pode me acrescentar bem melhor, que você é especialista no caso, mas assim, que quando eu entendi que você falou, tipo, uma busca pessoal, mas essa busca está sempre em consonância com Deus, com espiritualidade. Sim. É como se, por exemplo, eu tenho uma vida pessoal, porém essa vida pessoal ela tem que andar em consonância com Deus, seria isso? Então, isso eu mesmo. gostei, eu acho que essa palavra consonância, ela caberia bem nessa relação? Consonância, quer dizer, está em sintonia com Deus. Só que aí é aquela questão assim, como a gente tem uma dimensão muitas vezes racional, né, da nossa experiência religiosa, é justamente fazer esse processo de saída só da racionalidade para o coração. Então, quando eu estou fazendo esse processo de descoberta dessa dimensão, que eu não estou sozinho, então preciso estar com o olhar de Deus e como Deus me olha diante dessas questões, né? Como Deus me vê, fazer com que eu também veja como Deus me vê, ou olhar para os outros como com o olhar de Deus. Então essa sintonia com Deus, esse movimento, esse movimento interno, né? Aí estaria a espiritualidade. Aí está a espiritualidade, quer dizer, por isso exercícios espirituais, né? Esse movimento interno vai colocar ordem na sua vida, vai ajudar você a fazer eleição de coisas importantes da vida, né? Então é uma espiritualidade do cotidiano, não é uma espiritualidade de um lugar fechado, é uma espiritualidade no mundo, para o mundo. Para você, né, em relação a Deus, você e Deus em relação a você, e no sentido de que Deus te ajuda a fazer esse caminho no mundo. Então a gente pode pensar um pouco assim, por exemplo, assim, esse primeiro momento é um autoconhecimento, mas é um autoconhecimento não só comigo mesmo, mas com relação a Deus. Isso é muito importante na espiritualidade inaciana. E no segundo passo, a gente poderia pensar no seguinte: colocar em xeque o que eu penso, o que eu sinto, ou a minha visão de mundo, para que eu possa ter uma caminhada assim espiritual mais elevada. Eu posso fazer esse caminho? Como que daria isso na espiritualidade inaciana? Você pode fazer, né? Porque tem um exercício que começa, o início dos exercícios chama-se princípio e fundamento. Quer dizer, meu princípio é Deus, meu fundamento é Deus, mas tem uma coisa que é o amor. E a segunda coisa é a liberdade. Todo o exercício, todo o percurso dos exercícios até o final é de amor e de liberdade. Quer dizer, eu posso em algum momento escolher não querer este caminho, né? Mas se eu estou sintonizado com Deus, Deus vai me levar por esse caminho, que se esta é a minha experiência de fé, vai me levar por um caminho em que eu vou fazer escolhas que Deus quer. Eu posso pensar então assim, por exemplo, a oração pessoal, essa caminhada, ela se dá assim de uma caminhada assim minha, ou seja, eu quero buscar um objetivo, eu quero buscar uma caminhada, eu quero buscar uma espiritualidade, mas ao mesmo tempo eu entro em sintonia com Deus, o que Deus quer de mim. Então eu acho que esse jogo dialético, ou seja, um diálogo entre o ser humano, entre a pessoa, entre o pessoal e entre Deus. Por exemplo, eu quero seguir tal trabalho, eu quero ter uma família desse jeito, ou eu quero viver sozinho, ou eu quero a minha espiritualidade, meus objetivos, mas o que Deus quer de mim. E esse diálogo com o que Deus quer de mim em sintonia comigo mesmo. Isso. E às vezes eu posso entrar em conflito, Cláudio, por exemplo, assim, eu quero algo na vida, mas eu sinto que isso Deus não quer para mim. Como que é esse conflito? Esse conflito, ele existe no processo de oração pessoal, de exercício espiritual inaciano? Isso, existe. E é importante aqui, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, um acompanhamento, alguém que vai pegar pela mão, sentido não de fazer um caminho com você, fazer o caminho que ele quer, mas ajudar você a compreender o que Deus quer. E a segunda coisa,
À medida em que você vai tendo essa oração pessoal, você aos poucos vai compreendendo os limites interiores e ao mesmo tempo você vai descobrindo que você pode seguir por tal caminho ou não a partir desse movimento interno. Dos sentimentos, das razões, então pode entrar em conflito, mas essa pessoa que te acompanha ajuda você a fazer esse olhar, a ter esse olhar, não que ele vai definir por você, e vai discernindo, que aí é a segunda palavrinha, o discernimento, fazendo escolhas do melhor, não daquilo que é antagônico, mas aquilo que é o melhor. Então eu tenho duas coisas boas e eu posso seguir por esse caminho, posso seguir por esse, mas elas são duas coisas boas. Eu não faço um discernimento de duas coisas antagônicas, eu faço um discernimento de duas coisas plausíveis, que minha vida é capaz. Quero ser médico, mas o que pode me ajudar a ser médico? Quero ser padre, o que pode me ajudar a ser padre? Como que a espiritualidade pode ajudar a ser um bom médico, um bom professor, um bom educador? Isso. E Cláudio, para ir terminando assim a nossa relação aqui, do segundo encontro nosso sobre espiritualidade, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, que se interessaram pela espiritualidade naciana, né, dos jesuítas, né, uma espiritualidade católica. Eu queria que você falasse rapidamente como que essa pessoa que se interessou, ela pode entrar em contato para que ela possa aprender mais, nem você falou de acompanhamento espiritual, com os inacianos, com os jesuítas, há grupos, como que é isso para a pessoa começar? Existem várias modalidades e vários lugares. As casas jesuítas ou as casas de retiro são chamadas, né, em vários lugares no país, para que você possa fazer essa dimensão. E também a dimensão online, você pode fazer esses exercícios online, que hoje é muito comum, né? Pessoas que querem vivenciar esta experiência. Claro que cada lugar a gente pode encontrar. A gente vai fazer o seguinte então, Cláudio, pode ser? Aqui nos links embaixo do vídeo do YouTube, a gente vai colocar então para você alguns links de encontros, de lugares que você pode ir, grupos, né? O Cláudio é um coordenador dos grupos jesuítas, é uma pessoa especialista. Cláudio, obrigado aí pelos toques, obrigado por nos ensinar, né? Que bom. Eu tive também o contato com esse processo jesuíta numa época atrás da minha vida também, né? Com os salesianos, a gente aprendeu muito com os jesuítas, né? Eu fiz lá o ROV, o Retiro de Opção de Vida, que eu aprendi, mas é lógico, né? Eu aprendi, né? Ele não, ele é um especialista no caso. Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar. O próximo encontro nosso, espiritualidade, não se esqueçam, hein? Então vai ser sobre meditação zen, vai ser sobre uma espiritualidade oriental. Aqui a gente pegou um especialista, no caso eu e o Cláudio, e depois vai ser um pouco mais comigo, então, essa entrevista aí na questão do zen budismo, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com a gente. E até o próximo. A gente se encontra no próximo. E aí a gente vai descobrir um pouco sobre a espiritualidade zen. Então tá bom. Um abração para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus tchau. aí.